Olá, muito boa tarde, comecinho de noite, você já conecta no Adorai, porque o Norte 7 Podcast é o seu primeiro passo de adoração para o Adorai 2023. Gerlane, muito boa noite, seja bem-vinda, Gerlane. Boa que maravilha noite. Estarmos aqui mais uma vez, hein? Muito bom mesmo, depois de uma noite de recorde de audiência ontem. Boa noite para você, verdade, viu? Temos isso também. Entregamos pela graça com mais do Senhor, de 2.000 pessoas, 2.000 pontos aí ao vivo com a gente. Mas hoje a gente vai chegar a 3, pastor. Você vai ajudar? E aí? Então, será? O que ele precisa fazer agora? Você que está no precisa fazer agora, então, Gerlane, diz aí. Vocês, meus amigos e minhas amigas, boa noite, sejam bem-vindos. Peguem esse link agora, olha. Tô dando tempo aqui, hein? Tô dando tempo, enrolando um pouquinho aqui. Dá 10 segundos para eles, né? 10 segundinhos para você pegar esse link e mandar pro grupo da família, o grupo do futebol, o grupo dos amigos, o grupo, aquele assim que é só para... Da escola, aquele da grupo escola, do Zap mesmo, das brincadeiras, né? Todo mundo. Então, convida para estar aqui com a gente, porque, pastor, acho que tem convidados muito especiais aqui hoje, hein? Muito especiais aqui hoje. Muito né? especiais. Vai valer a pena, né? Lembrando que ontem nós tivemos aqui convidados, muitas histórias interessantes, curiosidades, é claro, eles falaram do ministério, da vida, dos milagres, do chamado. Então, cada noite que você se conecta aqui, você descobre coisas novas, se identifica, muitas vezes com a vida de cada um deles, e também toma decisões assertivas, importantes ao lado do Senhor. Por isso que a sua noite do Adorai começa aqui, Norte 7 Podcast. Com certeza. Começa aqui. Já vai comentando aí, eu tô vendo ali, ó. Muita gente comentando. Maranhão tá comentando só, ali. Já tô vendo. Maranhão, e o Maranhão, eu quero saber que estados que estão aí com a gente, Pará, Amapá, Maranhão e outros aí, Brasil afora. Só para você entender um pouquinho. Raquel Paulino Neves. Isso, olha só. Paulino Neves, eu sei onde fica essa região. Próximo dos Lençóis Maranhenses. Opa, ali. Terra boa, hein? Terra boa, terra né? boa. Só para você entender que a gente te situa aqui toda noite. De repente você está acessando pela primeira vez Norte 7 Podcast. Que isso que está acontecendo? Eu conectei aqui para assistir o Adorai e tô vendo aqui as pessoas conversando, os dois aqui que parece que vão cantar, mas não, né? Vão gravar alguma coisa aqui. O que está acontecendo em estúdio? Não. Então, o Norte 7 Podcast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na região norte do Brasil, Pará, Amapá, Maranhão e mundo afora aí, né? Porque onde você estiver, rede, você conecta com a gente. Mas essa semana é especial, a edição especial do Adorai. Do Adorai. Então, sim, você já está no Adorai. Daqui a pouquinho tem Pastor Estina. Tem gente nova cantando aí hoje. E um detalhe, Gerlane, um detalhe do Norte 7 Podcast é que o que acontece no Adorai, primeiro, você sabe primeiro aqui. Passa isso aqui. Literalmente. Primeiro passa por aqui, hein? Passa por aqui. Então, seja muito bem-vindo e convida todo mundo aí, pastor. Mas, Gerlane, quem será que está com a gente aqui? É que eu cometi um erro ontem. De filho com mãe. Isso é impagável. Isso daí é grave. Eu preciso corrigir isso hoje. Então, câmeras close, por favor, melhorar aqui o microfone. Mãe, mamãe. Minha mãe, te amo. Sei que você está assistindo o podcast hoje, ontem, assistiu esse tempo todo. Que Deus te abençoe, viu? Vai um abraço especial. Irmã Maria José, lá de Ulianópolis, no Pará. Nossa. E um outro abraço vai também. Encontrei um garotinho aqui ontem, o nome dele é Vinícius, ele é de Barra de Guabiraba, nordeste do Brasil, filho de Wagner e Rose. Ele falou: eu vou estar assistindo lá. Olha essa Vini, memória, hein? Esse abraço é pra você, viu? Você é um camarada do coração. Fica ligadinho aí, muita coisa boa. Mas vamos aos convidados. Eu senti que teve puxão de orelha de mãe aí. Teve puxão de... Mãe, posso ler a mensagem? Meu Deus. Assisti o podcast todo. Cadê meu abraço? Tá vendo só? Mas, enfim, depois você se acerta com ela lá, acho que vai ter um bolo quando você voltar. Especial. Mas quem tá com a gente? Nossos convidados. Só para cumprir essa promessa de que veio para adorar e passa primeiro por aqui. Passa por aqui. Então, vocês saberão em primeira mão eles que cantam 8 vozes, eles que são um acorde completo, eles que na realidade não se sabe se são tenores, baixos, se cantam agudo ou grave, porque eles podem cantar tudo ao mesmo tempo. Estamos falando do... Comúnio. Mas seguinte, só uma correção, 50% do Comúnio aqui com a gente, né? As emoções são em doses homeopáticas, hoje eram só 50%. Tem que deixar o 100%
Daqui a pouquinho. Então, com a gente, esse moço que está falando aqui é o Rodrigo. Rodrigo, se apresenta aí pra gente, quanto tempo de... A história dele de comúnio a gente fica meio duvidoso, mas como ele é cristão, a gente acredita. Fala pra gente aí. Fala aí, galera. Bom, Rodrigo Santos, faz parte do Comúnio desde 1990. Aí você começa a fazer as contas assim. Vai fazendo conta aí, meu filho. Aí 10, 20, 30... É isso mesmo. É isso aí, 30 agora, maio vai fazer 33 anos que eu canto, né? Que eu canto no Comúnio, quarteto. Começou em 1990 como Louvor Celeste, depois a gente só trocou o nome em 96 para Comúnio. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Bom, tá justificado também, né? Porque o pessoal fez a conta e disse, mas peraí, não faz sentido, esse moço tem que idade. Estamos cantando aí, rapaz, há muito tempo, viu? E é um prazer estar com vocês aqui, né? Norte 7 Podcast. Seguinte, se você não veio assistir ainda, se você não compareceu no YouTube, tá na hora, meu filho. Vem pra cá, porque aqui o clima é demais. É demais. Legal, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Quem mais tá com a gente aí, Gerlane? Wellington, por favor, se apresente, porque a voz deles é mais bonita pra eu estar falando um monte não, aqui, é verdade, né? é verdade. Deixa eles falar. Deixa eles falar. Bom, gente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Wellington. Eu estou há 3 anos e meio no Comúnio somente, porém eu conheço Comúnio há muito tempo já. Rodrigo falou que começou em 1990. Eu não era nascido. Não era, Rodrigo. Tá bom. Você percebe que esse detalhe, pessoal... né? Tá bom. Rodrigo. Você dá risada, o pessoal vai... tá. Tá bom. Falou novinho aqui. Assim, a minha história com o Comúnio, rapidinho. Eu conheço eles há muito tempo. Sou fã até hoje. E aí eu acompanhava eles em muitos lugares ali onde a gente morava, na região de Barueri, Jandira, Osasco. Eu morava num bairro próximo do deles. E aí a gente tinha, de certa forma, essa conexão, né? Assim, na época, lógico, eu nunca imaginaria cantar no Comúnio. E hoje, felizmente, pela graça de Deus, eu tô aqui. Olha que história legal, né? Comúnio também realiza sonhos, né? Isso aí. Deus abriu o quadro aqui, sonho, momento de esperança. Aí, o Wellington seria um convidado muito que especial, né? E uma curiosidade legal é que esses meninos jogam muito bem futebol. É mesmo? Olha, tivemos uma história interessante ontem, né? Pode ser que a gente cabe um pouquinho mais aí. Mas como é ser fã de si mesmo? Porque você falou, eu ainda, até hoje eu sou fã deles, mas eles já faz parte deles. Então. Não, e a gente tem que ser fã mesmo, né? Porque claro. Tá o dom vem de Deus, então a gente tem que... Isso é maravilhoso. Só agradecer. Isso aí, exatamente. Gerlane, com a gente... Também está. Você falou que é convidado internacional. É que eu falei o seguinte, ele é grego do Maranhão. Por quê? Porque o nome... Aí é forte, nome hein? grego, Alexandre de Alexandria. Pastor Alexandre Menezes é o nosso pastor geral, presidente da Missão Nordeste Maranhense, que fica em São Luís, na Ilha do Amor. Pastor Alexandre, seja muito bem-vindo. A saudação para os nossos irmãos do Maranhão, que são excepcionais. Prazer tê-lo aqui no Norte 7 Podcast. Olá, pastor Daniel. Olá, Gerlane, Rodrigo e Wellington. Que maravilha estar aqui, né? Mais uma vez no Adorai, mas agora de uma forma diferente. Participando aqui do podcast, né? Eu sempre vi o podcast ali e ficava, rapaz, quando é que eu vou lá, né? Opa! Olha, o Adorai realizando o sonho. Chegou aí, pastor. Maravilha! Nós estamos vindo da nossa região, que é a região Nordeste Maranhense, uma pequena região da União Norte. Pequena e forte. A caçulinha. A caçulinha. Esse é o nosso 5º ano de campo e é um campo, graças a Deus, muito abençoado. E Deus tem abençoado muito ali a Missão Nordeste Maranhense. E eu louvo a Deus por estar aqui representando um povo tão abençoado. Povo simples, mas extraordinário. Extraordinário. Pastor Alexandre, olha para essa câmera e manda um abraço para os irmãos. Vamos subir uma hashtag. Vamos fazer o seguinte, sobe a hashtag aí, porque a Missão Nordeste Maranhense, ela tem um slogan, né? Campo dos Milagres Extraordinários, porque Deus abençoa de maneira extraordinária. Então, você vai subir a seguinte hashtag, Milagres Extraordinários no Adorai. Você é da Minem? Então sobe a hashtag Milagres Extraordinários no Adorai. Olha para essa câmera e manda um recado. Vai lá, olha ali, o pessoal já está participando. Já está subindo lá. Sim, o nosso evangelista Campo dos Milagres Extraordinários, Pastor Coelho, que maravilha. E eu quero mandar um alô, um abraço especial para esse povo de Deus, povo muito abençoado. E, claro, para toda a União Norte, mas de forma muito especial para a Missão Nordeste Maranhense. O único lugar do mundo
que tem os lençóis maranhenses. Opa. É verdade, não se pode ter não lençóis. pode. Coisa outros, né? linda. Você já conhece os lençóis maranhenses? Não, daqui a pouco eu vou Não. convidá-los para ir, né? Opa! Porque você. Olha o convite. vocês- Eu vou cobrar, hein? Mas além dos lençóis, Deus faz milagres ali que a gente nem imagina. Amém. Por isso que o nosso lema, nosso tema lá, é o campo dos milagres extraordinários, baseado em Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amém! Que maravilha, né, gente? Esse Deus é poderoso. Bom Percebam demais. aí, né, que tem muita coisa E daqui a boa. pouco a gente vai poder saber mais aí Sim. sobre esses milagres, de repente, né? De É um repente tem campo uma história. simples, mas de grandes milagres extraordinários. Amém. Que Deus realiza. Ó, Louvado todo mundo já seja começou ali, ó. Milagres Olha lá, extraordinários no pastor, Adorai. milagres extraordinários. É, Ou agora- botou ali milhares extraordinários. Olha, além de ser Eita. milagres, são milhares. Milagres Nossa. e milhares. Campo dos Nossa, lá extraordinários. acho Que que- maravilha. acho que o campo que tá bênção. presente aí mesmo, hein? Tá. Meninos, posso chamar meninos, né? Porque Olha, tem cara ué, de meninos isso aí é- aqui. Graças né? a Deus, né? Quem Deus é vê, bom. cara, Deus não é vê bom, hein? coração, né? Deus é Graças bom. a Deus. Você vê que ela não se referiu a mim, menino, né? Não. Mas é que pastor, aqui a autoridade é outra, né? A autoridade então, aqui tem é outra, o pastor. respeito, né? Que a gente fala Lógico assim, que Vamos tem. pegar o que né? Sim, senhora. Quando eu era menino, falava com Senhora. menino, mas deixei as coisas de menino. É. Então você hoje aí é aquele que nos apresenta, né? O pastor É, entre nós. tem uma né? autoridade aqui entre Autoridade nós. Maravilha. Então, tudo bem, meninos? Graças a Deus, né? Tá certo. Mas nós temos a mesma idade quase. É isso aí. Ué, De 33 anos de ministério? Já Aí, ó. pensou? Isso aí, somos pastor. todos meninos, É então. verdade, somos todos 33 meninos. anos aí na caminhada, na música. Faz muito E é um gente. privilégio, viu? Deus nos agraciou, né? Sim. Com esse, eu acredito que da mesma maneira que vocês pastores, você como comunicadora, né? Deve amar o que faz. A gente ama isso e sabe que vem de Deus, né? Falar vem de Deus, né? Um dom, cantar vem de Deus. Então, e eu tenho certeza que a música sempre nos coloca nos trilhos de Deus. Sim. É isso, Deus deu esse dom, eu tenho certeza para mim. Acredito que eu posso falar por Claro. ele também para colocar a gente no caminho dele, né? Pra gente usar pra honra e glória dele e também pra trazer salvação pra gente. Porque quando a gente tá aqui cantando, tá falando de Deus, automaticamente a gente se conecta. E precisa se conectar sempre de uma maneira mais profunda. Então é isso, eu sou muito grato a Deus. Dom maravilhoso que ele nos deu. E é isso, é só usar com alegria o tempo todo, levando almas para Cristo. Sim. E é isso, é muito bom. Amém, amém. Não tenho dúvidas, não, de que esse dom veio de Deus e veio de muito cedo, né? Como a gente estava falando aqui, que vocês até já citaram, que começaram muito meninos Muito. mesmo, né? E como que era nessa época? Os dois são paulistanos, né? Sim. Aham. Pode dizer um pouquinho de onde vocês vieram? Como que era Total. Um pouquinho? Nascido em Osasco, São Paulo, né? Fiquei lá até os 9 anos de idade. Depois fui para Jandira. Eu cantei em Osasco, primeira vez que eu cantei na igreja, eu tinha 7 anos de idade. Os seus pais eram já cristãos? Minha mãe. Sua Minha mãe e meus avós, né? Então já veio incentivo. Isso, né? aí eu cantei aquela música, Os Galhos Secos de uma Ah. árvore qualquer. Essa música Eu cantei essa. Brasil, Ué, essa aí tem até Alguém um. tocava violão? Não tinha não. Para nós! Não, essa parte não teve, Essa parte não. tinha, Não. né? Foi uma adição. E aí depois mudei pra Jandira e entrei cheguei lá, aí cantei perto do povo que eu gostava de cantar, né, menino, e aí já me convidaram pra cantar num conjunto lá. Aí comecei a cantar num conjunto, aí depois... Que era o louvor que você mencionou? Não, era um conjunto da igreja. Tá. E agora até fugiu o nome. Aí, assim, um amigo nosso chamado Elias, né, que fazia parte do ministério, começou com a gente, e o tio dele, que era o Obadias, Elias Aguiar, Obadias Aguiar. Ele falou assim, o Elias falou assim, a gente na porta da igreja ali, conversando depois do culto, vamos fazer um quarteto? Aí, eu menino, assim, era aéreo, né? Então tava sempre em Nárnia. É sério, 10 anos e eu assim, era aéreo. Correndo assim, vamos fazer o quarteto. Eu era aéreo. E o Aldo e o Fábio, na época, falaram, Elias, Elias, você é doido, não sei o quê. Ele falou, não, a gente pede pro meu tio ensaiar a gente. E foi assim que nasceu, começou. né? Que começou. Depois de um ano que eu tava lá naquela igreja, em Jandira, aí nasceu o quarteto, né? Que foi o Louvor Celeste. E foi assim, aí nunca mais larguei a música, nunca mais. Olha que bênção, né? Você imaginava que esse ministério surgiria e se levaria por tanto tempo a mensagem? Eu não imaginava. Tinha né? nem ideia. 10 nem anos? ideia, porque 10 anos de idade e assim, a gente começou até
desconfiança nossa. Né? Pô, você é doido? Aí o Badias começou a ensaiar a gente, aí beleza. Aí a gente pegou aquela primeira música que a gente cantou, foi Servos de Deus. Servos de Deus, tradicional, né? Em quartetos aí, da igreja também, inclusive um hino da igreja. Aí a gente começou a cantar e assim, aí o pessoal da região começou a chamar a gente pra cantar, e a gente só tinha essa música. Aí beleza, a gente... O repertório era de uma música só. Era o Servo de Deus. Também não tinha como errar, né? Aí beleza, aí a gente precisou pegar outra. Aí a gente pegou, aí foi pegando e daqui a pouco a gente começou a sair pra cantar e o pessoal começou a falar muito bem. Nossa, que lindo, vocês cantam muito lindo e tal, que legal. Tinha um apelidinho assim, tipo Grupo dos Meninos ou não? Já chamavam mesmo o Louvor Celeste? Não, o quarteto Louvor Celeste, né? Na época, eu não sei, eu acho que o povo era um pouco mais sério. Assim. Aí o pessoal não brincava muito com a gente, mas os meninos sempre, e eu falo isso, né? Falo pros meninos, assim, que até entre a gente fala, né? Somos homens, óbvio, responsabilidades, tudo, mas acho que o espírito, até acho que o jeito que a gente se porta, assim, que se veste, tudo, fica essa característica, né? Os meninos, assim. E também o público que recebe, né? Que ouve, que gosta da igreja, que em sua maior parte são adultos, mas são muito jovens também, acaba que traz uma identidade, você se identifica com eles, vice-versa. E é isso, e só pra finalizar aí, isso pegou corpo. Pegou corpo, a gente começou a cantar, e aí tivemos a ideia de gravar um CD, que na época, né, era CD. E aí, em 96, trocou um integrante, foi quando a gente trocou o nome também. Então, mas o primeiro que vejo foi como Comúnio, ou lançaram algum como... Louvor Celeste? Não. Como Comúnio. Aí, beleza. E aí a gente, em 98, conheceu... Obrigado. Em 98 a gente conheceu a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano e tal. Aí, assim, tudo foi tomando muita proporção profissional. Na época eu tava com 18 anos, 98. Então o que acontece? E aí ficou profissional, porque ali a gente já começou a ser remunerado, né? Pra poder cantar e tal. E assim, a gente descobriu o universo profissional da música. Porque até então na igreja, assim, a gente não tinha essa dimensão, né? Porque a gente ia lá, pedia a condução e tal. Quando tinha, quando não tinha, a gente dava um jeito, ia lá e pegava... Isso, ônibus, a gente ensaiava no trem. A gente ensaiava no trem de manhã. A gente saía de cá às 5 horas, 4h30 da manhã, que São Paulo é muito grande, né? E cortava São Paulo e ensaiava no trem, chegava pra cantar, chegava com a voz quentinha. Agora fresca da música, né? E foi certo. Isso, e tomou proporção e virou um ministério abençoado, né? De muito tempo, como eu disse. E tamo nessa caminhada, viu? Novinhos, mas... Vocês deviam ser muito levados, não? Aprontavam muito. Tinha um momento de levar a sério, vocês levavam a sério. Vocês já sonhavam, assim, em viver disso, mesmo tão novinhos, assim? Então, 98 isso tomou forma. Quando a gente vivenciou lá no palco do Zezé de Camargo e Luciano, que era possível. Nossa. Né? Que o negócio é profissional. Por quê? Porque a música no mundão afora, ela é muito valorizada. Né? E assim, hoje a igreja entendeu mais o tamanho da música, a importância dela, né? E o que ela pode causar e assim, a importância de profissionalizar. Isso, eu ia chegar aí, que eu ia falar no sentido assim, que assim, a gente se prepara, né? Pra ter uma boa performance, assim, tem que cuidar da voz, tem que ir fono, ensaio, um monte de detalhe, né? Que faz de um músico da igreja um profissional. E a gente entendeu isso lá, vivendo naquele universo secular, que tinha como, e foi quando isso tomou totalmente conta do nosso coração e falou, não, a gente tem que viver de música. Então fazer o ministério para Deus com qualidade. Né? É isso aí. Legal, com qualidade. É isso aí. E pastor, a gente falou aqui sobre assim que eles começaram novinhos, que deviam, né, brincar muito também, né, ser levados, viver a infância também, né, Sim. Porque tinha esse momento. Mas aí, pastor, tem uma pessoa aqui nessa mesa que parece que era levado também, entendeu? Você falou aqui, não, porque tem uma postura e tal, a gente... Pensei que ela estava falando de mim. Postura, mas eu sou entrevistado? Não, hoje a gente não vai contar nada seu, não. Ontem a gente, né, deu uma introduçãozinha, mas hoje fica tranquilo, que a gente vai te deixar quietinho hoje, tá bom? Mas tem uma pessoa que a gente olha assim, vê hoje, né? Uma postura, uma voz. Aquela questão. Mas teve alguém que aprontava em retiros, pastor.
Eu estou me dizendo aqui, pastor Alexandre. Sim, tá. Pastor Alexandre. Pastor Alexandre, viu que antes de falar desse detalhe, né, dos retiros, essa emoção aí, né? Fala um pouquinho de onde você é, onde nasceu, né? E depois você fala um pouco da infância, esses detalhes, coisas ali de irmãos, de amigos, né? Que a gente também aprende e percebe que a vida é de alegria, é de felicidade. Algumas coisas a gente não quer mais fazer, outros nos ensinam para a vida e hoje Deus nos transforma, nos faz nova criatura. Conta pra gente um pouquinho. É isso aí. Realmente eu vim de uma família de 10 pessoas. Papai, mamãe, mais 8 irmãos, né? E era assim, tudo uma escadinha. Então eu sou o irmão do meio ali. E a gente viveu bem a infância. Meu pai era um delegado de polícia, então a postura tinha que ser bem diferente. Pelo menos na frente dele. E a mamãe, uma pessoa simples, né? Que conheceu meu pai e por muito tempo viveram ali juntos, morreram ali. Meu pai tem um tempo que morreu, minha mãe também. Mas eu tive uma infância, graças a Deus, bem alegre, né? De poder jogar bola, de poder sair, mas quando o papai chegava, todo mundo tinha que chegar, ficar tranquilo. Fazia sentido? Sentido. O delegado chegou. Mas foi interessante. E aí o que me deu bênçãos assim, na minha vida foi quando eu conheci a igreja, com 14 anos de idade. E aí sim, tive que ir direto para o clube de desbravadores, porque lá foi a disciplina da minha vida. Né? Ali foi entrar no eixo. Foi quando disseram assim, rapaz, esse menino aqui só vai servir se colocar no clube. Isso era que cidade? É no Maranhão? Timon. Eu nasci só de Timon. Será que tem gente de Timon aí assistindo? Tem algum? Quem nasce de Timon é o quê, pastor Alexandre? Timonense. Tem algum timonense aí? Se tiver, sobe a hashtag. Sou de Timon. Daqui a pouco aí vai crescer aí. A audiência vai duplicar aqui. Timon ali, fronteira com... Timon ali, a fronteira com Teresina. Né? Então ali eu nasci, me criei, né? Estudei os primeiros anos de vida e depois conquistei o mundo, né? Mas aí, foi bênção. O Wellington, o Rodrigo. Sim. A gente está falando de música aqui, né? Pois é, nos retiros tinha alguém que fazia parte de um grupo de paródia. Você sabia disso? Era? Pastor? Como era isso, Nossa, surpresa isso aí, viu? Que isso? Buscaram tá lá vendo muito que a gente longe. faz dever de casa aqui? Viu? Isso aí você não contou pra gente não, né, pastor? Conta aí pra gente, pastor. Nós tínhamos um grupo de paródia lá, eu não cantava, mas ajudava a escrever as paródias. Né? Era compositor. Ficava ali escrevendo, só vocês cantam lá, a gente escreve. Isso aí no acampamento Retiro Espiritual. É uma festa. Olha aí, tá vendo? Canaã. Então acampava Timon, Caxias, Teresina. Caxias, olha o Bruno tá assistindo aí. O Bruno deve estar assistindo aí, foi o dedo duro aí desse negócio. Estou conhecendo. Viu? Olha aí, Bruno. Estou reconhecendo que Bruno, você está sendo acusado. Ei, Brunão, tá enrolado, hein, irmão? Paródia. Há quem diga que às vezes é mais difícil fazer uma paródia do que você compor algo ali original. Então, assim, tinha toda uma dedicação, né? Tinha, a gente reunia lá, tinha que apresentar à noite nas programações dos rapazes para as moças, aí tinha aquela confusão danada. E a gente sempre ficava ali na apresentação, né? Mais na fala. E com vocês... Você vê que não, tem que falar de novo, né? Vai lá, apresenta de novo. Com assim. vocês, aí começava. Aí, fala de novo. Dava até para apresentar o Comúnio agora. É verdade. Ô, Gelane, como é que seria, assim... Quem tá faltando aqui? O Aldo e o Toninho. Vamos considerar que o Comúnio mudou de nome de Louvor Celeste para Comúnio, né? Quer dizer, era Louvor Celeste, mudou para Comúnio. Isso. E se de repente não tem o Aldo e o Toninho, mas tem a Gerlane... Aí a gente junta aqui, faz o grupo. E o pastor... E o pastor é o orador. Pastor Alexandre é o orador. Como será que dá certo? Não, para com Só isso. que ele tem que apresentar. Quer que eu apresente agora? Quem canta tem que cantar, mas nosso papel é vai, pastor, aqui, né? Apresenta aí. Você quer ouvir como seria? Então sobe a hashtag aí. Sobe a hashtag aí. Eu quero ouvir. Vamos lá. Se tiver pelo menos uma hashtag subindo aí, a gente vai fazer um Comúnio aqui ao vivo, nova formação. É isso aí. Nova formação do Comúnio, nova formação, hein? O Aldo e o Aldo tá assistindo. Provavelmente eles estão assistindo. Que história é essa aí de vocês? Você, Alexandre. Muito bem. Bem, você que está acompanhando aí o podcast, agora um novo Comúnio. Com vocês... Comúnio, nova versão. Peraí que tô aquecendo a voz. Olá, muito boa tarde a todos. Puxa aí. Ó, você que sabe. Você puxa aí.
Se quiser. Adventista, tem que ser da igreja. Tem que ser, claro. É brincadeira. Claro, bora cantar então. Se o trovão e o mar Seguindo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. De novo. Descansarei, pois sei que és Deus. A emoção foi tão grande que soltou o pino aqui do microfone. Foi o calo de gula. Ai, meu Deus. Já era Aldão. Gente. Tchau, Toninho. Olha Pastor aí. Alexandre, Ali estão existem dizendo que o pastor pessoas... Alexandre é baixo. Ó. Pronto. Olha, Baixo, olha, tá pastor. vendo? Coloca o pastor Alexandre, ele é baixo, olha só. Ei, mas aí depois do louvor tem que ter Pastor um Alexandre, apelo, depois de um né? louvor como esse, Sim. o que é que o pregador faz? O pregador olha então para a multidão, né? Por É isso favor, aí. Milhares e milhares, e diz assim: foca. você que precisa entregar o seu coração a Jesus, depois dessa música, chegou o seu momento. Entregue agora o seu coração. Seja batizado. Eu estou à disposição para fazer o seu batismo. Podcast. É, a gente vai fazer o fundo musical. Bem, uma salva de palmas. Ah, né? é? Isso nunca mais vai acontecer, gente. Que vergonha, né? Nossa, eu já posso colocar no meu currículo. Ah, Eu tem essa cantei parte, com né, do muito. currículo aí que a gente Ei, pode isso aí, pastor. colocar. Colocar lá no Lattes. Tudo. Áudio, você está assistindo, você já deu muito tempo de comunhão, né? Já deu, né? Deixa com a gente daqui pra frente. Ei, pessoal, só quero dizer que subiu muito aqui a hashtag, viu? Foi mesmo? Quero Deixa eu ouvir, até quero acompanhar ouvir, aqui. quero ouvir. Tá vendo Vou só? dar uma olhadinha. Gelan, deixa eu dar uma olhadinha Eu não aqui, sei se a porque- gente decepcionou. Nós vamos saber aqui agora. Aqui, Olha aqui, ó. Deixa eu desse ler aqui lado umas aqui, mensagens né? aqui, ó. Vamos lá. Pastor Alexandre Menezes. O nosso baixo aqui, né? Opa! Mandando um abraço de Alenquer do Pará. Pomba Timoneiro, kkk, mandou aqui, ó. O pessoal de Timoneiro? Timon, Oi, pastor Alexandre, igreja de Buriti Amarelo, Paulino Neves. Sim, gente Boa boa. noite, querido pastor, presidente da Minem, assistindo aqui em Tucuruí. E o pastor Montes falou, põe aí o pastor Alexandre, que ele é baixo. O homem tem a voz de locutor aí, né? Ele canta muito. Pastor Montes é cantor especial. especial, das multidões, né? Das multidões. Gente, mas que legal, ele não tem nem condições de apresentar esse programa aqui. Eu Depois dessa fiquei emoção nervosa. foi demais. Já pode encerrar. Não, eu acho que esse foi o melhor podcast. Viu? Não, Isso aí é É certeza. possível que os views a partir daí agora tomem assim proporções inenarráveis, É né? isso aí. Inenarráveis. Mas assim, a gente estava falando aqui, né, sobre o quarteto e tudo, e o pastor começou fazendo a introdução dele aqui, dizendo que vocês fazem 8 vozes. Como é que é isso, pastor? Como foi essa história aí de 8 vozes? Deixa eu só consertar aqui o meu. Aí. Aí, vai. Agora. Agora Dá ficou, certo. hein? Então quer dizer que é um quarteto diferente? Como é que é? Como que funciona? Eu tenho a percepção, às vezes, por exemplo, quando a gente está ouvindo, que é como se fosse fácil para todos cantar tudo. Como é que funciona assim? Fala aí, fala. Graças a Deus é fácil. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Puxa, eu achei que ele dizia assim, não, pastor, não é bem assim. A gente foi, é fácil. Quem É sabe? fácil, é natural, acontece natural. Naturalmente. A gente estávamos conversando há pouco tempo, né, sobre harmonia, falando aqui agora com todos vocês aqui, né, e a gente fala, as pessoas perguntam, que voz você faz, tá? A gente fala que é tenor, né, Rodrigo? Por quê? Porque assim, dentro da harmonia, principalmente eu, Rodrigo e o Aldo, a gente troca bastante, né, as vozes. A gente troca bastante por questão de corpo de harmonia, né? Às vezes até por um descanso também, né, Rodrigão? Sim. Por exemplo, acontece às vezes determinado Muito numa nota aguda ali, né? alguém tá cansado, tá com a voz um pouco, né, ali debilitada, e a gente troca as vozes. Eu vou pro barítono e fico cantando barítono ali quietinho, o Aldão vai pro primeiro, o Rodrigo segundo, eles invertem também. E isso ajuda muito. Mas o foco, a questão principal é o fato da gente ter o corpo de harmonia em determinadas frases ou músicas ali, né? Às vezes a gente cantando, por exemplo, faço uma frase aqui, se o trovão e o mar seguindo vem, o Rodrigo no primeiro, quando a gente inverte isso, é diferente a harmonia. Vamos fazer Vocês querem que eles façam ao vivo? Melhor, Vamos lá. Vamos fazer. Melhor um Tem que exemplo. fazer fazendo. Ó, eu Vai vou lá. fazer essa mesma voz aqui, que é a melodia, né? O segundo tenor, no caso. Se o trovão e o mar seguindo
vem. Agora vamos inverter. O que acontece? Eu tô fazendo uma voz natural, ela tá mais projetada, então ela tá com mais volume. Então a gente quer agora uma harmonia mais suave. Ok. Tá bom? Então vamos lá. Se o trovão e o mar seguindo vem. Entendeu? Já soou diferente, né? É outro som, é suave, é um negócio. Não, eu achei que eram outras pessoas. Eu tava olhando pra cá e de repente falei, são eles mesmo. A gente. Mas soa diferente, naturalmente. isso aí. A gente trabalha muito Tem que dessa ter- forma. Agora, assim, é um entrosamento musical naturalmente, né? Vocês cantam muito tempo juntos, vocês cantam muitas apresentações juntos, isso Isso favorece aí. com que vocês conheçam melhor o timbre, com que um saiba Exato. como é que o outro vai desempenhar, vai Isso se aí. desenvolver aí nessa parte musical. Não é tão simples, né? Não. Eu, por exemplo, às vezes na melodia já não consigo. Né? Não, e tem um lance assim, o que acontece? Eu tenho uma música aqui, qual que é a proposta da música? A proposta da música ela é ser apoteótica, né? Aquela música que explode no final. Então, a gente vê qual timbre que vai se encaixar melhor para aquela parte apoteótica, entendeu? Aí, beleza, fica melhor o alto, que nem no Amanhã, a música Amanhã, o Aldo faz a melodia, eu tô fazendo o primeiro tenor e o Wellington tá fazendo barítono. Ok. Por quê? Porque é uma música que ela, no final, ela fica mais apoteótica, entendeu? Então precisa de uma harmonia um pouco mais Mais volume, né, mais no final, volume, né? mais Pressão punch, de digamos, voz. entendeu? Ok. Então, tipo assim, é isso aí. Por isso que a gente tem essa alternância. Legal. Alexandre, já. Gerlane, é que eu pensei no pastor Alexandre aqui. O pastor Alexandre tem um menino, o Andrews, que inclusive eu estava numa apresentação do Coral da Fama, ele canta, né? Então, o pastor Alexandre, né? Ele prega, não quer cantar aqui, mas canta, mas o Andrews canta. Não, mas peraí, só um parênteses. E encanta. Ele cantou no casamento dele, viu? Que eu tô sabendo. Olha só, hein? Aí, ó. Quer dizer, Lembra? Ele é ou confuso. seja, ele só canta para ela. Ah, entendeu? Foi isso que ele quis professora Lê, dizer. professora Ela Lê, está tá ali ali. ó. Na observando. realidade, Isso. foi uma ameaça, né? Se você não cantar, a gente não casa. Ah, então. Aí, gente nesse pode- Aí caso. saiu a melodia. Você fez certinho, pastor. É, a gente quando tá em ameaçado, a gente faz tanta tem, coisa. tem. A gente tem que fazer, né? É, pastor Alexandre, mas fala um pouquinho do Andrews, que agora parece que viajou para uma nova fase da vida. Ele também gosta muito de Eu música, sei. né? Então, no Coral da Fama, a gente vê a performance dele ali, até alguns solos do coral. Fala um pouquinho pra gente aí. Na verdade, a Leila canta bastante, a minha esposa, né? Ó, viu? Tá revelando aos poucos, ele tá. Esse dom da música não veio do pastor Alexandre, veio da esposa. Ela cantava sempre na faculdade, na escola, no IAN, no NASP e também nas minhas pregações, quando a gente fazia evangelismo, Que legal. para cima e para baixo. E aí o filho, o Andrews, a Laiane também canta, tem um casal de filhos, a Laiane tem 23 anos, e a Laiane faz psicologia, o 4º ano no NASP. Tá pertinho de formar já. Tá uma bênção de Deus. E o meu filho, o Andrews, gosta muito da música, fez piano, né? Toca violão também. E assim, é muito afinado, né? Então eu olho para ele e digo, Senhor, é meu sonho, era meu sonho. Mas tem dessa, aquilo que a gente não realiza, a gente não se realiza Nos nos filhos. filhos. Então, você... E aí a bênção que nessa madrugada o Andrews viajou para a UAP. a gente, Madrugada o Andrews viajou para a UAP, Argentina. para a Argentina para fazer medicina. Então chegou hoje, deve estar chegando lá, ou já chegou nesse momento, seu primeiro momento ali como ingressante ali no curso de medicina. Então ore por ele. Agora, canta divinamente bem. Divinamente. Vocês têm filhos também, meninos? Tenho o Temos Lucas, sim. meu filho, 21 anos. Gente, vou colocar o Lucas do lado. Aí. Não, ele me pega no colo tranquilo. Eu não consigo mais dar bronca, não consigo mais fazer nada. Tem 1,80 m, bem dizer. Meu Deus. Nossa. Tem que também. respeitar, né? Tem que bater continência. Velho. E você, velho? Eu tenho um filho de 6 anos, Leonardo. E, assim, minha esposa, eu a conheci de 13 para 14 anos. E, É tudo cedo com inclusive eles, né? foi através dela que eu conheci a igreja adventista. Qual o nome da tua esposa? Thaís. Então, Obrigada, manda um Thaís. recadinho pra Thaís aqui. Thaís, ó, não sei se ela tá assistindo. Beijão pra você. Amo você demais. Oh. Amo muito nosso filho, nossa família. Momento Aquele love. momento love. Podcast da Dourada. Quer fazer um momento love também? Lógico. Olha, por Vai lá, favor, Rodrigo. vamos Ah, deixar- antes do vai. Rodrigo falar. Fala. Em 2012, há 10 anos atrás, o Comuni esteve aqui em Belém, sempre veio na realidade, né? Mas esteve para um projeto que era o Acamp Já, acampamento de jovens, né?
E na ocasião, estávamos dirigindo esse projeto, o Comúnio veio, né? E o Rodrigo estava recém-casado. E ele cantava assim, melodioso. Como é aquela música do Comúnio assim, que é bem... Eu quero ter você sempre ao meu lado. Então, essa música, ela já é meio chorosa, né? Mas ele faltava se derramar. E aí a produção fez contato e a esposa dele entrou ao vivo ali. Nossa, o Rodrigo... E eu acredito que desse ponto para frente a vida dele foi outra, assim. Lógico, total. Desse momento. Com certeza. Foi uma benção. Com Então, certeza. manda um abraço aí para a esposa, Né? Porque, para a família. meu amor, te amo. Você você falou uma coisa muito importante, né? Que é a mulher, né, sábia, edifica o lar. E graças a Deus eu tenho uma. Amém. Inclusive, tá? Que mudou muito a minha vida, né? Desde que a gente casou. Então, meu amor, você é nota 1000, sem palavras. Te amo e tamo juntos sempre. Gente, coisa linda, né? Que maravilha. Que lindo. Que maravilha. Eu quase chorei. Hoje, Pode chorar. ontem eu apresentei aqui, porque o projeto, o Adorai, como a Gelane sempre fala pra gente, é um projeto, né? Não é um evento, ele é um projeto. Dentro dele, os 10 dias de oração o envolve. Dentro do Adorai nós temos pregações, música, concílios pastorais, visitação nos campos, nos lugares, e um projeto chamado Adorai Kids, que é um programa especial para crianças. Todos aqui são pais, né? Talene do Endos, você pai. Como pais, o que vocês acreditam que... Vamos falar para pais que nos assistem agora, aquele papel espiritual importante que nós pais precisamos fazer com os nossos filhos, deixar para os nossos filhos, o que você acredita que é essencial? Um recadinho de cada um de aqui. Eu acho que assim... Pode falar, Sim. pastor. O Hélio, pode. Não, eu ia dizer que assim, acima de tudo é testemunho. Eu acho que, né, pra a gente como pais, pros nossos filhos, conta muito, porque a gente é espelho, né? Então, eles fazem muitas vezes o que eles veem em nós, né? Meu filho, por exemplo, hoje eu sou músico e ele fala... Ele, na cabeça dele, quando ele crescer, ele vai ser músico igual o papai, é o jeito que ele fala, né? Então, acho que pra mim, o ponto principal aí é testemunho pro filho. Esses dias eu conversando com o Andrews, que a gente conversa bastante, ele estava mais perto de casa, aí ele disse assim, pai, eu sou um filho muito abençoado, né? Eu tenho uma mãe que é uma pessoa especial e o senhor também. Então, quando eu tiver os meus filhos, eu vou criar os meus filhos da forma como vocês me criaram. Poxa, isso aí é... Aí meu coração não aguentou o negócio desse, né? Porque... Aí aquele momento, a professora Leila sabe, aquele momento que o pastor Alexandrão derrama assim lá. É isso aí. Então, mas de fato não tem preço. Fiquei muito emocionado com isso, com essa fala dele. Eu acho que o legado de você deixar um legado espiritual para os seus filhos é o melhor neste mundo. Porque se ele tiver o legado espiritual, as outras coisas serão acrescentadas. Então, acho que o legado espiritual é o melhor. Sim. Então, pode deixar qualquer outra coisa depois, mas o espiritual tem que ser o primeiro. Sim. Você. Bom, eles falaram a base, né, de tudo, e o que eu tenho, que nem eu tenho um homem, né, é respeito, né, o filho precisa ser respeitado, né, não estou falando que eu vou aprovar e nem endossar coisas que eu não acredito e nem coisas que eu sei que são erradas, não é isso? Mas eu tenho que respeitar. Sim. Eu entendi isso, né? E desde quando eu entendi isso, eu tenho bom relacionamento com meu filho. Porque eu sei ouvir ele, né? Eu sei, e a gente aprende, né? Não tem jeito. Aprende, não sei se vocês têm filhos também, mas a gente aprende com os filhos, não tem jeito. A gente não é soberano, eles têm muito para ensinar e a gente, quando respeita, enxerga isso, né? E tem a reciprocidade, né? Tem a troca. Quando você dá respeito, você vai ter respeito. E é muito legal isso. Uma coisa interessante da nossa família é que a Leila, ela é a 4ª geração de adventista. Puxa, olha que privilégio, hein? Então, uma família Irle, então veio da Alemanha, então se firmaram ali no Espírito Santo, uma parte foi para Minas Gerais, e aí já tem uma tradição adventista.
Então, eu sou o que sou, graças a Deus, eu agradeço muito pela esposa que eu tenho. Amém, que legal. Porque aquele menino que de vez em quando dava trabalho lá, de vez em quando ele aflora, né? E aí tem que ter uma... Mas aí você tem uma lei. Tem uma lei que diz calma, não é por aí. Calma, meu bem. Tá sorrindo ali. Ela tá rindo aqui pra Ali gente. tá Concordo. Mas ela também tá ouvindo essa declaração de amor. Como de diz no agradecimento. Maranhão, tá o tempo todo ao pegado. Ao pegar. Uma pegada. Legal, né, gente? Muito bonito Muito isso. legal, muito legal mesmo. Inclusive, vocês assistam o Adorai Kids aí, que tá um conteúdo muito bom, né, para as crianças, que é para alcançar todos os públicos, né? Todos. Estamos aqui num projeto todos envolvidos, as crianças também têm que estar juntos. Então, Verdade. todos os dias às 11 da manhã, o Adorai Kids também está aí com conteúdo riquíssimo, mas também você pode baixar depois e assistir aí no momento. Mas voltando a falar de música, porque a música está predominando aqui nessa assunto. Pois é, né? O filho toca piano, violino, Né? violão, aí desde cedo. Esposa E canta. não foi combinado, né? Assim, Você vê que cada encontro tem uma tônica, Tem. né? Milagres, chamado, música. que Interessante, envolve, né? né? Isso aí tá tudo Que ligado. envolve ministério. Tudo é enfim, ministério, que né? trouxe- Tudo é Sim, ministério. Com sem dúvida. certeza. Mas assim, falar de música, vocês cantam todo esse tempo, mas será que eu poderia arriscar perguntar se existe uma música preferida, assim, ou algumas? Sempre tem, né? Sempre Por tem, exemplo, né? Acho que isso que é do repertório do Comune mesmo, né? É, porque eles cantam há De tanto você- tempo, do né? repertório de Acho vocês que mesmo. Muitas Do preferidas Comune já que vieram, vocês né? gostam, Mas né? sim. Falando do repertório do Communion, eu sempre os ouvi, né? E eu gosto muito da música Promessa. O Aldo, ele até brinca comigo que eu sempre falo dessa música. Quando, às vezes, ele ou o Rodrigo montam, né, a programação e tal, que a gente vai cantar e tal. Aí tu chega Ele assim... manda aqui no grupo aqui pra gente, cadê a promessa? A gente não cantar. Inclusive, tô olhando o celular aqui agora, eles acabaram aqui de colocar as músicas que nós vamos cantar daqui a pouco. E uma é das surpresa? músicas é a música Tem spoiler. Uma só, vai. Essa pode Não, uma só, vai, uma, vai, essa vai. Uma, eu não vou falar as Spoiler. outras, mas essa a aqui... gente vai fazer o seguinte. Ao invés de a gente dizer pra não dizer, a gente vai dizer pra que eles fiquem assistindo, Fica assistindo. Pronto. porque lá eles vão ter o 100%. Mas terão outras músicas, então... Então, 2%. Canta um pedacinho dela. Dá esses 5 segundos aí. Vamos nos encontrar neste perfeito lar. É a promessa que nos deixou. Quer mais? Vem pra Daqui a adorar. pouquinho. Vem pra adorar, Elvin. Vem pra adorar, Daqui a vem. pouquinho. Daqui a pouquinho. É impressionante como eles conseguem, né? Com uma facilidade. Facilidade. Cantam Dom sorrindo. é dom. É isso aí. Louvado É dom, seja o Senhor é por dom. isso. Louvado seja Deus. E aí, quando você procura aperfeiçoar o dom, né? Isso aí. Deus dá. Mas não adianta ficar sentadinho aqui no sofá achando que não adianta, que nem se deu o dom de pregar, tem que estudar, né, pastor? Sim. Você sabe. É isso aí. Tem É que isso. preparar, tem que. Tem. Verdade. Gelaine, não posso esquecer, eu tenho uma pergunta assim, importante para fazer o comum, Faça. então depois. Não, por favor. Primeiro você. Não, eu só ia comentar, porque a gente tá falando aqui 30 anos, e é uma trajetória, assim, bem... Não é só longa, é intensa. Sim. Tem prêmios no meio, Tem. tem participações grandiosas, assim, com alguns artistas que todo Conhecidos mundo no conhece, Brasil. conhecidos no Brasil todo, assim. E tem um prêmio aqui, Team de Música Brasileira, Isso aí. né? Tem muitas coisas aqui. Tem proposta de Universal Music, Abril Music, enfim. Como que vocês veem, assim, tudo isso e como que foi essa experiência para vocês? Bom, como falei, em 98 conhecemos a dupla. Uhum. Zezé de Camargo e Luciano, e a gente foi convidado para participar no meio do show deles. Então a gente entrava no meio de um show sertanejo. Eu sempre falo isso, eu gosto de contextualizar. Sim. Em 98, a música gospel não tinha expressão nenhuma no meio secular, porque não tinha. Não tinha, inclusive ela era até depreciada, né? Ah, ela vem esse povo com essas músicas chatas aí. Era desse Verdade. jeito. Hoje é diferente. Hoje, devido às mídias, né? Os meios, Mídias sociais. né, né? os meios aí de internet, né? E o que acontece?
Hoje é comum as pessoas terem acesso à música gospel, então tá tudo mais secularizado, tá tudo mais fácil. Hoje é então, comum as pessoas terem acesso. Então, jogador, artista, pessoa, comum, né? Muito comum. As pessoas hoje têm acesso, então, mas pensa, contextualiza aí. 1998 não. Então pensa, um show sertanejo que não tem nada a ver com quarteto, com música gospel, entra lá, 4 neguinhos lá pra cantar, né? E a gente entrava, well, I feel good, good, good. Cantando isso. No final, o pessoal tava aplaudindo a gente de pé. 5.000 pessoas aplaudindo a gente de pé. A gente tava com medo de não dar certo. E deu certo. E aí dali a gente conheceu o meio artístico. E aí conhecemos um empresário, né, Guto Graçamelo, e aí ele gostou muito do nosso trabalho, e aí foi apresentando a gente para outros artistas, e aí vieram as propostas, né, pra gente cantar no DVD do Roberto Carlos, primeiro DVD acústico da carreira dele, a gente tava lá fazendo vocal. Tinham artistas pedindo para participar e ele convidou a gente. Tem um detalhe, eu gostaria de contar, assim, quando a gente conheceu o Roberto Carlos, ele, assim, nunca tinha acontecido com a gente, mas a gente ficou nervoso, a gente não conseguiu cantar direito. E aí ele todo educado, gente boa e tal. A gente na casa dele, que lá tem estúdio também, que foi na época que ele convidou a gente para participar desse DVD. Aí ele falou, vocês querem comer alguma coisa? E a gente tava com fome, a gente falou meio com medo assim, sim, a gente quer. Aí tal, daqui a pouco a gente imaginou, vem empregado, alguém vem trazer comida aqui. Ele entrou com uma bandeja assim. E ali eu admirei mais ainda a pessoa dele, né? Porque infelizmente, eu ouvi até uma pregação no sábado do pastor Rafael Reis, que ele tava falando que somos de Deus. Somos de Deus. Jesus não morreu pro Rodrigo, adventista do sétimo dia. Claro. Jesus morreu por todos. Todos somos de Deus. Aí, óbvio que tem escolhas, né? E tudo que envolve. Tem o evangelho alcançar tudo que envolve. Porém, todos somos de Deus e todos temos traços de Deus, né? E ali você vê uma pessoa considerada o rei da música popular brasileira, servindo 4 pessoas ali, que você vê que aquilo não foi forçado. Servindo, uma pessoa servindo. Eram desconhecidas pro contexto dele. Ele era conhecido. Então, tipo assim, eu admirei demais. E assim, você vê a humildade que existe em muitos artistas, principalmente os de longa carreira. Então, aí isso marcou muito pra mim e eu tinha que compartilhar com vocês. E isso ensinou muito a gente. Ensinou muito como eu não tô falando que somos humildes, não é isso? Quem sou eu para falar isso? Eu não posso. Mas assim, ensinou muito, foi uma grande lição. E aí depois a gente gravou um CD, assinou um contrato com a gravadora mundial, gravamos o CD, e aí esse CD ele foi premiado, né? Que você falou, o prêmio TIM da categoria Canção Popular, né? Que é um dos maiores prêmios da música brasileira. Esse nosso contrato foi rescindido com a gravadora, porque na época entrou a pirataria com muita força, e aí eles não lançaram esse nosso CD, mas outras gravadoras queriam, como Universal, Warner, na época, e outras 2 que eu não lembro agora o nome, queriam que a gente assinasse contrato, só que aí vem Deus, né? No dia que a gente assinou o contrato com a Sony Music, a gente conheceu um pastor chamado Jonas Pinho, e aí ele, lá no NASP, que era IASP, tá? Que era o IASP. A gente conheceu, aí ele falou, meus queridos, que ele tem uma voz meio rouca, né? É um prazer conhecer vocês. Tem empresários, eu conheço amigos que gravariam um CD de vocês e tal. A gente abaixou a cabeça no dia. E ele, o que aconteceu? Falei alguma coisa errada? Não, pastor, a gente acabou de assinar um contrato com a Sony Music. Aí ele falou, mas tudo bem, tá aqui meu telefone. Quando precisarem de mim, é só me ligar. Aí rescindiu o contrato, tá? A gente tava nessa dúvida, tal, assina, não assina com outra, a gente volta pra igreja ou não, que um dia a gente vai poder compartilhar isso. Tem que vir aqui pra compartilhar isso. Aí beleza, aí o Aldo lembrou, o pastor Jonas Pinho ligou pra ele tinha um programa de rádio comunicando Jesus em São Paulo, aí ele pegou e falou assim, ó, venham pra São Carlos, no interior de São Paulo, que a gente tá lá com o programa e eu quero que vocês estejam lá. A gente chegou, aí recebeu a gente, ele é um enviado de Deus. Amém. Que é um imenso, não tem como não falar isso. E aí beleza, aí ele pegou e pediu, quebrou um paradigma, que a gente estava excluído da igreja, ele voltou com a igreja se a gente podia cantar.
Aí a igreja falou, pode cantar. Aí a gente cantou a música Deus Somente Deus, né? O hino Deus Somente Deus. Do meio da música pra frente a gente não conseguia mais cantar. Nossa. Emocionante. E a gente tava relutante para saber se voltava ou não pra igreja. Aí a música Princípios, que é tema do nosso primeiro CD, né, o título, ficou pro apelo. Vamos voltar. A música fala assim, ó, virando a página para o novo amanhecer, reorganizando o que é certo ou errado. Aí tem a pergunta, temos andado tão longe O contexto é esse. Isso. Essa luta espiritual. Isso, temos andado tão longe da verdade que não podemos voltar. Aí vamos voltar aos princípios da vida, em coração puro. Quem puder ouvir essa música, escute, que a letra é maravilhosa. Aí o que acontece? Ali a gente tomou a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Então Deus, ele sempre vai trabalhar do jeito certo. O CD não foi lançado porque Deus não permitiu. Não foi por causa de pirataria, não foi por causa de nada, até me arrepio. Foi por causa de nada, porque assim, não estou aqui com arrogância, Deus conhece o meu coração. Mas com o dom que a gente tem, com o dom que ele deu pra gente, a probabilidade de estourar era certa. Sim. Tanto é que nosso show já sairia valendo. O primeiro contrato nosso, no meio secular, um quarteto, foi com a gravadora mundial. Tipo assim, o negócio 2000, tava... né, Rodrigão? 2000. Tava tudo certo pra gente ganhar dinheiro. Nosso show já sairia valendo, pastor, na época, R$40 mil. Entendeu? Então você imagina. Então assim, a gente sabe quem foi que colocou a mão. E teve uma pessoa que não estava bloqueada, que estava de coração aberto, que estava sendo usada pelo Espírito Santo, que foi o pastor Jonas Pinho, que foi o pontapé de volta do Comúnio. Então é isso. E a gente não tem como contestar o que Deus faz. E aí, Gê, a gente percebe, né? Pastor Alexandre, eu somos pastores, representamos o ministério aqui também. A importância, pastor Alexandre, de um pastor, a importância de um conselho. Né? Do pastoreio, né? Do pastoreio. E nesse contexto, ele é imprescindível tanto para este caso, como para tantos outros que são necessários acontecer, de pessoas que precisam retornar. Foi o caso do Comúnio. Deixa eu colocar só mais um adendo aqui, eu importo vocês, pastores. O igual. O igual faz toda a diferença. Assim, é o igual. Você é sim uma autoridade, porque um pastor eu vejo como uma autoridade do céu. Foi Deus que deu isso, né? Ninguém é pastor por acaso. Então eu vejo sim, eu respeito muito, e o igual fez toda a diferença. Quando o pastor se colocou à disposição, quando ele não julgou, ele não fez nenhum comentário depreciativo. Ele simplesmente falou, tudo bem, vocês assinaram o contrato, tudo bem, porque não tinha mais o que fazer, né? Ele foi muito sábio. Então, e ele se colocou ali à disposição. Quando ele fez isso, já foi toda a diferença. Tanto é que o Espírito Santo tocou no áudio e falou assim, ó, liga para ele. Foi o primeiro passo depois que a gente assim tava nessa luta, vai, não vai. Foi a primeira pessoa que veio, que o Espírito Santo mandou. O pastor Jonas Pinho. E aí, ele... Toda a história mudou, todo solícito, mudou tudo. E aí, só para fechar a história do meio secular, a gente cantou com todo mundo. Com todo mundo que você imagina de peso aí. Isso. A gente fez a abertura do Rock in Rio. Né? Então, tipo assim, nós somos o único grupo do meio gospel que fez a abertura de um Rock in Rio. É o único grupo, de novo, não é arrogância, estou falando da história do Comúnio, da trajetória e onde nós poderíamos estar, né? Digo no meio secular, no meio mundial da música secular. Não, mas Deus falou assim, vem cá, meu filho, vocês são meus. Amém. Vocês são meus e é por isso que eu falei da importância e da gratidão que eu tenho, que eu posso falar por ele, pelo Aldo, pelo Toninho, pelo Jonatas, que passou aqui, o Everson, o Fábio, o Elias, que o quê? Que Deus deu pra gente algo para salvar a nossa vida. Amém. Ele deu isso pra gente, pra salvar a gente, pra fazer com que a gente estivesse nos caminhos dele e pra ter esse testemunho, pra ter história, pra ter tudo, pra poder levar pessoas aos pés de Cristo, porque a gente sempre conta e muitas pessoas, eu recebo mensagem, ele recebe, o Aldo recebe, o testemunho de vocês fez diferença na minha vida e eu vou ver se eu consigo me firmar nos caminhos de Deus. É isso. Amém. Então é isso, hoje a gente entende isso claramente. Louvado seja o Senhor. Eu posso pontuar algo aqui, eu estava prestando atenção. Estava prestando atenção no que você estava falando. Eu guardei aqui uma expressão, você falou que um programa chamado Comunicando Jesus, algo isso. Assim. Eu guardei isso porque eu queria realmente, foi o que eu enxerguei aqui. Imagina só, nós estamos falando de que vocês conheceram vários artistas e tudo mais, e vocês comunicaram Jesus ali para eles.
a oportunidade ali, vocês fizeram essa parte, né, de comunicar Jesus ali para aquelas pessoas. Como vocês vão... Não tem nem como saber quantas pessoas vocês atingiram com aquela mensagem naquele meio ali, né? Jesus andou por meio de tantas pessoas que nós julgaríamos duvidosos hoje, né? Mas Jesus esteve lá, sentou-se com eles, né? E vocês, de certa forma, sem saber, fizeram isso, comunicaram Jesus. Eu vou falar do jeito que eu converso com meus amigos. Jesus colava com todo mundo. Jesus, ele era colado com todo mundo, porque Jesus, ele era Jesus. Entendeu? Ele não tem barreira. E a gente não precisa ter. A gente, como cristão, como pessoa, como amigo, a gente só precisa saber quem é o nosso Deus, a quem a gente serve e testemunhar. Sim, de que? Às vezes não é nem falando da Bíblia, nem abrindo a Bíblia, mas é dando um abraço. Né? É você ouvindo a pessoa, você ajudando, dando um alimento ali, emprestando dinheiro. É isso. Jesus, ele era isso. Com a vida, né? Jesus, ele mostrou isso. Ele mostrou isso. Ele falou assim, eu tô aqui para andar com todos, eu sou igual a todo mundo. Entendeu? Tipo assim, o propósito era atrair todos para perto dele, é isso, para Deus, pro Pai, né? Jesus, ele mostrava o Pai, é isso. E aí, com esse conhecimento que vocês tiveram lá, tiveram acesso a muitas pessoas que puderam multiplicar. Vou dar um exemplo. Um último vídeo que vocês postaram na rede social de vocês ultimamente, uma cantora bastante conhecida sim. Né, que é a Simone. E aí vocês cantaram para ela ali naquele contexto. Eu prestei muita atenção, assim, no momento que você puxou o solo ali. Sim, na reação dela, né? A reação dela. Eu também vejo a mesma coisa. Quando ele puxou o solo, ela falou... Como se... Não, já era. Foi lá no fundo do coração. É verdade. Louvado seja o Senhor. Então, olha, vocês puderam chegar lá, né? De repente, onde não... Ninguém poderia, alguém não chegou ainda. A música chegou e levou essa mensagem. Eu acho que nós vamos ter que fazer outros 2 podcasts. Eu acho que a gente precisa... Você acredita não acredito que já passou uma hora. Do nosso tempo? Mas, Gelane, eu queria aproveitar esse momento para mencionar o seguinte. Cada ministério tem seu foco de trabalho, de alcançar pessoas. E nos 10 dias de oração, a igreja tem feito um movimento extraordinário. E aproveitar, pastor Alexandre, conta pra gente um pouquinho sobre esses milagres extraordinários, que pode ser através da música, pode ser através de um podcast, mas pode ser através de uma visitação de um pastor, no qual de um ele líder, citou, né, da na questão qual ele do mencionou do pastor Jonas Pinho. E na realidade do Nordeste do Maranhão, como isso tem acontecido nesse período agora? Na realidade, nós estamos lá com um projeto de visitação muito forte. Então, os nossos pastores foram desafiados essa semana, nesses 10 dias, aí, a visitarem 1000 famílias. Fazer uma visita, mas é uma visita demorada, aquela visita em que o membro da igreja se sente pastoreado. Se sente alimentado, né? Abraçado, né? Principalmente a juventude. Eu vi que o pastor Jonas ele fez um trabalho especial de se aproximar da juventude e abraçar. Ele é um pastor muito conhecido pelo trabalho com a juventude. E nossos pastores foram motivados a isso. Então eu sei que muitos deles agora, eu estava olhando agora o grupo dos pastores, visitação. Imagens, sorrisos. E a gente vê no rosto da igreja a satisfação. Porque nós somos preocupados com muitas coisas no ministério. Mas nenhum trabalho é tão importante quanto a visitação. Estar perto da ovelha, conversar, chorar com ela, sorrir, poder fazer alguma coisa pela ovelha perdida. Então, os milagres estão acontecendo primeiro com a visitação. E também das nossas unidades escolares, né? Os pais estão admirados com o que está acontecendo ali, porque os filhos estão orando, os pais estão sabendo que eles estão orando por eles. E aí também nas nossas tendas de oração, espalhadas pelos distritos. Nós estamos ali, em nome de Jesus, nós queremos que cada distrito tenha uma tenda de oração para poder orar pelas pessoas nas ruas. Sim. Em frente ali a um banco, em frente a um mercado, alguma coisa, alguém que precisa de uma oração. Então estamos orando por você. Né? Pode se aproximar, pegar um. Então esses milagres acontecem. Eu entendo que quando a igreja ora e está disposta a abraçar as pessoas, os milagres acontecerão.
Amém. E é o que tem acontecido ali no Deus nosso age, né? humilde campo. Louvado seja o Senhor. Temos alguns milagres Gelane, o aqui, nosso né? tempo está Queríamos fazer um milagre aqui para falar Vou dar mais. um minuto profético, por exemplo. Gelane, eu queria usar meus 10 segundos para realizar um sonho de uma... Está acompanhando a gente aqui, ela fez um pedido. Nós já temos imagens. Já temos aqui as imagens. É aquele momento que diz assim, chega. Chegou. Mas eu vou aproveitar e agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Vamos ter outros, por favor, para a gente falar Bora, mais, vamos. né? Mas nós já estamos lá. Temos imagem ao vivo, Imagens do auditório ali do central. auditório, com a Maureen. E o auditório tá vendo vocês. Que legal. E olha só, Comúnia já tá indo para ir com vocês, Daqui a pouquinho, hein? Tá Daqui a ensaiando pouquinho. aqui, tá ensaiando para Eles só poder fazer ensaiaram, bonito lá. aqueceram a voz aqui com a gente e já vão para ir com vocês para cantar muito, louvar ao Senhor, tá bom? Então, muito obrigada se vocês estavam assistindo a gente até agora. Amanhã, 18h30, tem mais. Eu acho que vai ter mais Comúnia, será, pastor? Os outros 50%, né? Vamos ver. Maureen, Tá bom, eu vou gente? pedir que você me dê 15 segundos. Eu preciso... Tudo isso. Pode ser, Maureen, 15 segundos? Pode, muito bem. A Letícia está pedindo 10 segundos do trecho O Amanhã. A gente já dá o aperitivo pro pessoal que tá assistindo por aí no favor. auditório. Letícia, para você, assistimos todo mundo amanhã. 10 segundos. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar. Amém. Amém. Amém.